Hoje estamos à conversa com um jogador que é um marco na história do handball português. Ao longo da sua carreira, representou o Futebol Clube do Porto e o ABC de Braga e arrecadou títulos nacionais e internacionais, sendo até considerado o melhor jogador no Europeu da Croácia, menção única a um português até hoje. 7 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal, uma supertaça, 3 taças da Liga depois, incluindo 250 internacionalizações ao serviço da Seleção Nacional, Carlos Rezende é agora treinador e professor universitário, está cá hoje no Jogo de Palavras para falar connosco. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, bem disposto? sempre. Carlos, sei que inicia a sua carreira muito jovem, como é que toma contacto com o handball? Por um mero acaso. Eu comecei a jogar com 8 anos e na altura não fazia a mínima ideia de como é que se jogava handball, o que é que era o handball, e foi um convite. Eu cresci, eu nasci em Marvila, em Lisboa, vivi em Chelas e o meu pai tinha um cabeleireiro no bairro da Madre de Deus. Portanto, eu vivi entre essas duas localidades e foi um cliente e amigo do meu pai que me lançou o convite. Tens que vir aquilo na Então altura. ir parar ao Ateneu Da Madre de Deus. Exatamente. Uma consequência natural. Foi uma experiência. Foi uma experiência para tentar descobrir a modalidade que hoje é uma paixão. E como é que decidiu ficar logo ali no Ateneu? Foi por uma causa natural ou decidiu? Eu costumo dizer que nós, quando estamos ligados, ou nos ligamos a uma modalidade, passamos 3 estadios. O primeiro é a curiosidade, portanto, e a curiosidade foi no Ateneu. Depois é a fase da amizade, e eu também ainda estive no Ateneu. A curiosidade é que nós... Vai experimentar. E gostamos, é óbvio. Tudo o que aparece é novidade, não é? E nós, deixa-me lá ir no próximo fim de semana para ver o que é que aparece de novo. Depois é a fase da amizade, ou seja, não importa já tanto a modalidade, importa os nossos amigos. E ir ao treino, ir ao jogo, é uma oportunidade boa para privar tempo de qualidade com os nossos amigos. E depois há a fase seguinte, e essa já o Ateneu já não podia dar, porque o Ateneu só tinha até infantis. Portanto, a partir daí eu já tive que sair. E ainda, um bocadinho ainda fui na fase da amizade, encontrei uns amigos no Sporting que me disseram, olha, aqui nós estamos aqui a jogar, vem, tu também ficas. E é nessa fase que se transfere, por assim dizer, nesta fase, na transferência se calhar é arriscado. Mas... Não, é assim, é uma transferência no sentido lato da palavra. Claro. Ou seja, eu tive um convite do Futebol Clube do Porto, eu na altura tinha feito 17 anos, e o Porto permitia-me estar junto de alguns atletas que eu admirava na altura, e esta já coincidiu com outra fase, que é a fase da paixão. Ou seja, já não importa os amigos, já não importa a curiosidade, e nós queremos, de facto, A partir daqui estava comprometida com o handball? Completamente. E estávamos a falar de 88? Quando sim, vem para o Porto? 88 e 89. Como é que foi essa fase? Foi muita gira, porque eu vivia aqui, vim sozinho, pese embora nunca tenha estado sozinho. Eu primeiro estive em casa de uma família que eu considero como a minha família do Norte, que é os pais de Eduardo Filipe, foi o meu colega, é um bom amigo. E depois, mais tarde, mudei-me para um apartamento com 2 colegas, o João Santa Bárbara e o José Luzia, que portanto, o facto de primeiro estar com esta família e depois estar acompanhado com o João, com o José Luzia, ajudaram bastante na integração. Depois também estava a concluir o 12º ano, era tudo novo, a escola, a cidade. Eu lembro-me, por exemplo, eu em Lisboa movia-me de transportes públicos e aqui tinha um bocadinho de receio, não sabia bem quanto tempo. E então eu sabia que saía do apartamento, demorava meia hora a pé até à escola e eu não arriscava, nunca ia de... Nunca andou de transportes públicos nessa fase? Não, nunca ia para a escola de transportes públicos, regressava sempre, porque eu não tinha medo de não chegar a horas. Estava no 12º ano e Sim. já tinha perspectivas de universidade ou naquela fase? Já. Eu cresci toda a minha infância a ouvir o meu pai dizer assim, tu tens que ser engenheiro para ser uma pessoa que vive com qualidade, o engenheiro é uma pessoa diferente. Portanto, eu não sabia o que era ser engenheiro, mas sabia que queria ser engenheiro. E então entrei em engenharia. Mas foi para engenharia? Ai, foi! Fui para engenharia, não sabia eletrotécnica e computadores, ou seja, eu estava completamente deslocado. Tem muito a ver com o handball, de facto. Com desporto em geral. Eu nem sabia o que é que tinha a ver, que isso é o problema principal. Aliás, eu estava em engenharia eletrotécnica e computadores e só para que tenhas uma ideia, o meu quarto da seleção, por exemplo, eu privava o quarto, era com o Eduardo Filipe. Certo. Foi o último quarto a entrar em um computador, portanto, eu estava mesmo no curso
o curso inadequado. Há um ditado que diz casa de ferreiro, não é? Não, mas não era o caso. Não? Não era o caso. Tanto é que depois alterei para Engenharia Civil e essa sim já estava mais próximo daquilo que eu gostava, até porque tem uma coisa muito próxima que é a gestão de obras, e eu sempre gostei de gerir pessoas, e aí já me senti um bocadinho mais ligado. Então fazia cumulativamente com o desporto Sim. e com a entrada. Entrada não, que já estaria efetivo no Futebol Clube do Porto. Sim, só que nessa altura eu vivenciei pela primeira vez um problema Então. que tenho, que é, eu nunca tive insucesso. Eu sempre fui um aluno razoável, estamos a falar de um aluno, sei lá, uma média 15, 16, à volta disso, e ali comecei na faculdade a viver pela primeira vez o insucesso. E nunca tive ninguém que me acompanhasse. Não, pá, olha, tu como vais à seleção? E foi um período em que eu fui às 3 seleções, juvenis, júniores e séniores. E não havia estatutos naquela altura, não é? Começou a haver o estatuto. Só que, por exemplo, havia o estatuto e eu tive um professor na faculdade, como ainda hoje há, infelizmente, esses professores imbecis. Sim, infelizmente são colegas imbecis. Pouco abertos às necessidades das carreiras esportivas. Eu não diria que são pouco abertos, são mesmo imbecis. Okay. E estou a ser simpático, porque são colegas, não devia chamar colegas, mas são, em que diziam, opá, tens que optar, ou estudas ou és engenheiro, e outros que, opá, respeito muito os atletas de alta competição, mas não penses que vou fazer um teste só para ti, quando a lei previa exatamente isso. Infelizmente temos este tipo de comportamentos. Há pouco tempo, há alguns anos, vivenciei com um destes professores imbecil, fez o mesmo com a minha filha, na Faculdade de Arquitetura. Tentou. Ao ponto que uma miúda que entrou com média 20 para a faculdade, que o sonho de vida dela era ser arquiteta, tenha-me pedido ajuda para ver outros cursos. Portanto, esse é o triste caso quando os professores, infelizmente, não percebem que podem frustrar os alunos a tal ponto que eles ponham em causa as suas próprias competências. Eu julgo que não é bem ser professor. As pessoas não são professores. São aproximações. Porque o professor tem que tratar de um aluno de uma forma holística, ou seja, ele não é apenas um aluno, é uma pessoa que ali está. E a verdade é que, só para que tenhas uma ideia, civilizações bem mais avançadas que a nossa, como o caso, por exemplo, da dinamarquesa, aconselham precisamente aos atletas de alto rendimento que façam outras coisas, por exemplo, que estudem. Claro. Porque é uma forma que eles têm de potenciar as suas capacidades e por outro lado também ir de alguma forma criando uma rede na sua carreira desportiva, uma rede de segurança. Claro. Okay. É muito engraçado que passaram quantos anos entre o Carlos e a sua filha? Alguns. Portanto, eu tenho 50, ela tem 20. Ela estaria na universidade, não é? E agora está na universidade. Está ela na universidade. É a Joana que está na universidade? A Patrícia está na universidade. E pouco mudou em relação à perspectiva das necessidades dos atletas de alta competição. Não, existem eu diria que estas mentalidades já preparadas já há mais. Há uma certa cobertura da lei e uma certa proteção legal, mas ainda assim ainda é preciso continuar a trabalhar e a consciencializar as pessoas de que estamos noutros tempos e que o desporto é uma parte fundamental do desenvolvimento humano. Mas felizmente já existem muitas empresas que no processo de recrutamento já veem se teve um passado desportivo e de que passado desportivo foi esse. Começa a ser um critério também, não é? Porque começam-se a perceber que atletas de alto rendimento, ou ex-atletas de alto rendimento, têm uma capacidade de superação, uma capacidade de trabalho fora do vulgar e saber trabalhar em equipa. E isso é fundamental. E alguns traços de liderança também importantes nas empresas. E já tinha esse traço de liderança quando entrou no Porto? Julgo que não. Aliás, muitas das pessoas às vezes referem-no e eu não olho para mim como um líder, eu olho para mim como uma pessoa que de alguma forma tenta conjugar interesses, conjugar vontades, conjugar talentos, na tentativa de maximizar o rendimento de uma equipa. Não olho para mim como a charneira de alguma coisa, não olho para mim como apenas uma peça de engrenagem. Essa parte da charneira é engraçada, sabe? Porque uma das perguntas quando eu disse que vinha cá entrevistá-lo, que me disseram foi: tu tens que fazer esta pergunta, que é: como é o handball pré-Carlos Rezende e pós-Carlos Rezende? E não foi uma única pessoa. E o certo é que, então, em pouco tempo de carreira, que estávamos a remontar-nos a 93... nessa altura, eu fui logo internacional no primeiro ano. Ali um prémio de carreira. É capaz. Já não se lembra? No Futebol do Porto. Já a nível sénior. No Porto recebi 2 troféus.
E os 2 em anos seguidos, que são aquele troféu que o Futebol Clube do Porto reconhece as Mérito. personalidades, quer sejam atletas, dirigentes, que é os Dragões de Ouro, não é? Certo. E eu fui num ano, isso eu recordo-me, fui num ano, tanto o atleta, Esperança ou a Revelação, assim uma coisa, e no ano seguinte o atleta do ano. Isso recordo-me. Já era um reconhecimento das suas capacidades, sim. não só como jogador, mas Sim. também como Não líder foi- que ainda há pouco falava. Como líder, e acho que ainda não tanto, não é? Mas já estava em desenvolvimento. Se calhar. Claro que sim. Depois veio o ABC, não é? Sim, o ABC foi um fato curioso, ou seja, Como é que entra na sua vida eu o tive ABC? 7 anos no Futebol Clube do Porto e 7 anos nunca conseguimos vencer o campeonato. Lutámos sempre, ficámos sempre ali muito próximos. E eu costumo dizer que é aquela velha máxima de quando não lhes consegues vencer, junta-te a eles. Portanto, e foi um bocadinho assim. Chegaram 3 taças de Portugal, Sim, pois eu sei 2 supertaças. sei que tive lá 5 anos e Foi um período áureo. só houve um ano que não conseguimos vencer nada, porque as coisas correram menos bem. Depois nos outros ganhamos sempre campeonatos, taças e supertaças. Assim. Foi um período áureo. Foi um período também áureo do próprio ABC de Braga. Na altura teve aquilo que para mim foi o melhor treinador que alguma vez tive a oportunidade de privar, que foi o Alexander Donner, já falecido também, e marcou uma época do handball. Marcou uma época, portanto, eu já sou pós, o ABC de Braga, portanto, foi a única equipa portuguesa a ir numa final da Liga dos Campeões, na altura era Taça dos Campeões da Europa, portanto, mas é um modelo, não é bem um modelo competitivo de hoje, mas eram todos os campeões nacionais da Europa que andavam nessa taça e o ABC conseguiu uma final, de facto conseguiu resultados extremamente interessantes. Por exemplo, prova disso é, mesmo quando entrei, eu consegui ser o melhor marcador da Liga dos Campeões durante 2 anos e isso só é possível para uma equipa que vai longe, não é? Uma equipa que é eliminada numa fase embrionária da competição, é impossível ser o melhor marcador. E que à época então já teria boas condições. Sim, o ABC já em Braga sente-se a febre do handball. Já a sentia nessa fase. E em Braga, com esta mentalidade que o Donner trouxe, as pessoas começaram a ver qualquer adversário não como que aquele adversário é inatingível, são fantásticos, não, são bons jogadores, são boas equipas, mas nós queremos lhes ganhar. Então há uma valorização do clube. E do handball português, ou seja, nós passámos a acreditar que era possível. E julgo que foi essa a vantagem na altura que também trouxemos para a seleção nacional, onde, aliás, até o próprio Donner chegou a ser selecionador. Naquela altura era a equipa toda do ABC recheada com mais um ou outro elemento das melhores equipas e essa mentalidade que vinha desses jogadores do ABC, eu julgo que os outros acabaram também por comungar dela e alguns dos bons resultados na altura que tivemos. Então está aí a efervescência da paixão pelo handball em Braga. Sim. Estamos a falar de um clube que passou da 3ª divisão do handball nacional, passou pela 2ª, campeão nacional da 2ª, passou para a 1ª expoente máximo do handball português na década de 90, portanto, no século passado. Estamos a falar até em 1997, que estreia a sua entrada na seleção. Tem ideia? 97, não. Um campeonato do mundo? Aí foi o primeiro campeonato que nós fomos na era moderna, mas nós tivemos em competições internacionais antes, só que as competições eram diferentes. Em 1990 foi o primeiro campeonato do mundo que fui. Na altura não havia Federação Europeia de Handball, ela foi criada mais tarde, e havia 3 divisões no mundo do handball. O Campeonato do Mundo do Grupo C, Grupo B e Grupo A. Portugal era do Grupo C e eu, portanto, foi na Finlândia, em 90, e eu recordo-me perfeitamente, tivemos nesse Mundial. E não conseguimos passar. Portanto, os 2 primeiros passavam para o Grupo B e havia subidas e descidas de divisão. Em 94, em Portugal, organizou-se o primeiro campeonato da Europa e nós, na altura, entramos por ser a equipa anfitriã. Da casa, não é? E precisávamos ter uma vitória para garantir a presença no Campeonato do Mundo. Infelizmente não conseguimos. E depois, portanto, tivemos... o handball a partir daí passou a ter um Campeonato da Europa num ano, no ano seguinte, em anos ímpares, Campeonato do Mundo. Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo.
E então voltamos a entrar nas competições europeias, nos casos internacionais, em termos de seleções, em 97 no Japão, quando fomos a surpresa e fomos recebidos por todos, porque no nosso grupo de apuramento estava a Alemanha e a Polónia. Então eram improváveis. Só para que tenhas uma ideia, a Alemanha ainda hoje é o campeonato mais profissional que tem handball. Pavilhões de 10, 15, 16 mil, aí existe um de 22 mil, que é onde se organiza a Final Four da Liga dos Campeões, e aquilo foi um feito tão grande que, envolvidos 10 anos, a final do Campeonato do Mundo, em 2007, se não me falha a memória, foi precisamente a Alemanha e a Polónia. Muito bem, então, de alguma maneira, a Alemanha já era uma mostra da cultura em torno do handball, se calhar tão aproximada quanto à do futebol que nós sentimos aqui hoje em dia. Completamente. Só estamos a remontar aí há 10 anos atrás, não é? Há mais? Não, há 20, 30 anos atrás, por exemplo, a melhor equipa de handball alemã, que era o Kiel, na altura, no início da época, tinha os bilhetes vendidos para toda a época. Para toda a época? Para toda a época. E uma época dura quanto tempo? Cerca de 10 meses. 10 meses. Porque depois nós temos uns períodos de seleções elevados, mas 9, 10 meses. Isso é todo um orçamento muitíssimo mais fácil de gerir para poder ambicionar realmente novos patamares. Nós, portanto, na Alemanha, nessa altura, e ainda hoje em França, eles têm uma forma de estar no desporto engraçado. Após o jogo, os jogadores é obrigatório ir à zona VIP e beberem e comerem alguma coisa com os convidados VIP, os principais patrocinadores. E na sala VIP do pavilhão do Kiel, o antigo pavilhão do Kiel, tinha só 8 mil lugares, agora tem 12 mil. Tinha assim uma parede e tinha 25 logótipos. Certo. E que nós percebíamos. Portanto, estes são os principais patrocinadores. Mas tinha outro, com outros 25, e nós não víamos aqueles em lado nenhum. Até que perdemos a vergonha e fomos perguntar ao diretor. E assim, estes são os patrocinadores que estão à espera para poderem entrar no quadro principal. Mas eles não configuram neste painel, mas já avançaram com o patrocínio? Não, estavam à espera, ou seja, estavam em lista de espera para poder entrar, para poder gastar o seu dinheiro. Em imagem no handball, realmente é outro patamar. Outro patamar, completamente. Outro patamar. E o Carlos vai à Croácia e integra o plantel ideal, sim, não é? Sim, mas aí, lá está, o set ideal, em todas as competições existe um set ideal. Existe depois o MVP da competição e o melhor marcador. Isto para que as pessoas percebam, MVP? É o Most Valuable Player, Okay. Ou seja, é o jogador que faz mais assistências, melhor defensor, portanto é um mais misto. Completo. Sim, eu diria que é o jogador mais completo. E existe o melhor marcador. E depois existe o elegido entre treinadores e comunicação social, o melhor jogador pelas várias posições. Portanto, eu fui escolhido como o melhor lateral esquerdo nesse campeonato, mas logicamente é uma distinção que é individual, mas não o é, porque... Parte do coletivo, não é? Porque Portugal teve... Nós ficámos em 7º lugar, o que para nós era a nossa melhor classificação. Mas havia ali um jogo em que nos podia ter posto nas meias finais e foi uma derrota que tivemos com a Rússia. O que é que faltou? Foi ganharmos a Rússia. Foi certo? E ao intervalo estávamos a ganhar. Sim, nós fizemos um belo jogo e de uma forma global fizemos um excelente europeu. Só para que tenham uma ideia, o europeu na altura tinha 12 equipas e hoje tem 24, ou seja, é mais fácil entrar, não é? Essa também é a parte bonita do handball, é o revés no resultado. Nunca nada está dado como adquirido. E uma derrota pode ser a diferença entre estás a lutar pelo 3º e o 4º, estás a lutar pelo 7º e o 8º, não é? Claro. E como Portugal fez uma prestação em termos coletivos muito interessante, foi aí que encontraram essa forma de dar passou a redundância para premiar a própria equipa, premiando um jogador. E, pelo que sei, o Carlos foi o único jogador que teve essa menção até hoje, né? Set ideal. Infelizmente sim, claro. porque estivemos arredados muitos anos das competições internacionais, houve um hiato. Eu recordo-me, eu desde o momento em que saí, portanto, já foi com o Paulo Jorge que fomos, portanto, nós regressamos às competições internacionais através de um europeu e logo aí, no primeiro, batemos a nossa melhor classificação. Com o Paulo Jorge agora, portanto, ficámos em 6º, depois fomos ao Campeonato do Mundo, conseguimos o apuramento para os Jogos Olímpicos, que é inédito, claro.
e agora tivemos o campeonato da Europa e conseguimos agora estar no campeonato do mundo. E em 2001 vem o seu regresso ao Futebol Clube do Porto. Foi uma fase também muito feliz. Foi porque eu nunca deixei de viver na Maia. Portanto, desde que vim para o Porto, depois comprámos casa na Maia. Eu, entretanto, casei na Maia. Tive a minha primeira filha em 97. E quando decidimos ter uma segunda filha, portanto, eu decidi que dava-nos mais jeito, em termos de organização familiar, estar próximo. E então, o regresso ao Porto deve-se precisamente a poder estar mais próximo da família. Então foi uma escolha do Carlos. Sim, felizmente. Já é bom naquela fase ter essa possibilidade de escolha, não é? Felizmente. Eu digo felizmente, mas também não se deve ao sujeitar, trabalho. Como ainda há pouco falávamos, que muitas vezes as circunstâncias tive sempre a possibilidade de escolher onde obrigam as pessoas muitas vezes a terem que aceitar trabalhos que... e clubes ou países que nem felizmente sempre... tive sempre essa possibilidade de escolher. E em 2004 ganha a Taça de Portugal, a Taça da Liga e encerra a sua carreira no ano seguinte. Eu sei que no Porto fomos três vezes campeões logo quando seguimos, mas eu sei que no ano em que terminei, o meu último jogo oficial, não sabia ainda bem que ia ser o último jogo, foi vencer a Taça. Quando é que decidiu que estava no momento de encerrar? Não foi assim uma decisão muito ponderada. Isto foi um conjunto de situações que empurraram para essa decisão. Foi o facto de... Mas estava em grande forma, estava em alta, não é? Sim, estava bem, mas eu sempre tinha ideia que não queria jogar handball até a uma altura em que eu sentisse que as minhas capacidades físicas não me permitiam estar ao nível que eu sempre quis estar. E sempre tive esta ideia de que gostava de sair, de jogar numa altura em que era desejado. E tive essa felicidade, ou seja, eu pedi autorização para não ir mais à seleção, porque na altura era obrigatório ir. Eu tive uma conversa com o meu presidente da federação, do qual ele compreendeu e aceitou. Houve um ano em que houve muitos problemas entre a Federação e uma Liga, e nesse ano não houve praticamente estágio nenhum. Coincidiu com o meu primeiro ano de regresso aos estudos. Okay. Eu, entretanto, mudei a licenciatura para a Gestão do Desporto e voltei a experienciar sucesso. Então abdicou totalmente da engenharia. Sim, o meu pensamento foi o seguinte, eu tenho aqui uma carreira algo simpática no desporto, e se eu sou um engenheiro, vou ser um engenheiro em que vou descapitalizar toda esta carreira. Se eu ficar ligado de alguma forma ao desporto, eu vou poder aproveitar esta carreira desportiva. Por outro lado, eu reconhecia na altura que nós estávamos muitíssimo bem servidos de treinadores, não tão bem servidos de dirigentes. E então a gestão de desporto podia ser um ótimo ponto de partida. E isto são acasos da vida. Eu ia no autocarro numa viagem para Lisboa com um colega meu, que é de Braga, olha, hoje é o presidente do ABC, o Carlos Matos, e ele estava em gestão de desporto e ia a estudar. E eu, vais a estudar? Mostra lá o que é que vais a estudar. E eu fui ali a ler com ele e como tinha alguns fundamentos de matemática mais elevados que os dele, e assim, olha, isto deve ser assim. E no dia, portanto, foi um sábado, então, na segunda-feira, chegou à conclusão. Na segunda-feira estava a ver qual é que era o programa curricular e passado uns tempos inscrevi-me. E onde é que foi isso? Onde é que tirou? Tirei no SMAI. Na Maia? Sim. Onde dá aulas atualmente? Onde dei aulas durante algum tempo e deixei de dar porque não tinha condições quando fui para Lisboa a ser treinador do Benfica. Para ser treinador do Benfica. Porque a sua fase de deixar de ser jogador e iniciar como treinador foi quase... Foi de um momento para o outro. Ou seja, eu deixei de jogar. Na altura, o Porto quis terminar a ligação com o Paulo Jorge, precisamente o nosso selecionador nacional. E disseram-me, olha, queres ser o treinador para o próximo ano? E o Carlos? E eu pedi para pensar um bocadinho. Claro. Pedi para pensar, falei com a minha esposa. E, entretanto, eu já tinha tudo todo... a minha licenciatura era Gestão de Desporto, mas eu já tinha todo o percurso feito, toda a preparação para treinador nos cursos da Federação. Eu estava apto para isso. Pensei que refleti e aceitei. Realmente começou aí a capitalização do seu passado enquanto jogador. Também é verdade. Foi um juntar do útil ao agradável, não é? Foi um bocadinho. E estava em casa. Sim, na altura sim. O Porto era uma equipa que era fácil porque eram 13 anos, assim, uma coisa ligadas ao Porto. Portanto, e nós estávamos num momento difícil também porque
o pavilhão tinha ido abaixo, não tínhamos pavilhão próprio, treinávamos em vários locais, jogávamos em vários locais. Na altura, eu recordo-me que dos 7 jogadores desse ano, 5 tinham saído, portanto Foi um ano conturbado. Foi um ano de formar uma equipa. Formar uma equipa interessante, O handball que demorou também 3 anos. sente aquelas quebras cíclicas Sim, de qualidade. por vezes. Por exemplo, nesse ano sentiu-se imenso e demorámos 3 anos a ser Perdeu-se campeões o Carlos nacionais. Rezende como, Não só, como jogador. Foi no ano em que o Rui Rocha, agora médico, também deixou. Eu deixei, depois o David Tavares, que era também um belíssimo jogador, tinha ido para a Espanha, o Eduardo Filipe também tinha ido para a Espanha um ano antes, os estrangeiros saíram, portanto foi mesmo uma mudança. E foi crescer uma equipa. E também foi um processo engraçado, foi fazer parte de uma equipa Em construção e que de facto foi Foi uma melhor coisa assim engraçada. ou teria sido melhor agarrar uma equipa que já estivesse formada? Não sei. A verdade é que foi esta a hipótese que eu tive, foi este Foi desafio mais que tive. desafiante. Foi engraçado. Não sei como é que seria se fosse de outra forma. Mas foi Como é este que entra desafio. o ABC depois? Portanto, eu tive Regressa 3 à anos, Braga, tive não é? 3 anos no Porto. Depois, entretanto, tive 2 anos onde estava inscrito no mestrado. E o ABC convidou-me na altura porque o Jorge Rito saiu precisamente para o Benfica e convidou-me, eu aceitei. E foi, por um lado, fiquei satisfeito que era regressar ao ABC, mas quando começámos a trabalhar a primeira vez fiquei triste. Porquê? Porque vi que era um ABC muito diferente daquele que eu tinha estado enquanto deixado. jogador. Sim. Quantos anos passaram, mais ou menos? Tem ideia? Portanto, eu joguei 3 anos no Porto, depois fui treinador mais 3 anos, 6, cerca de 8 anos, 9 anos. É uma geração que muda? Mudou tudo, uma geração, mudou o financiamento, mudou toda a política, ou seja, e eu estava numa equipa, quando saí do ABC, o ABC era uma equipa que lutava pelo campeonato, lutava na Liga dos Campeões, e era uma equipa que lutava para ficar nos 6 primeiros. Então, Foi uma diferença grande. foi um Braga distinto, Foi. mas não para melhor. Não, encontrei no ABC um problema semelhante àquele que encontrei no Porto quando iniciei a minha carreira como treinador, e depois foi um desafio muito interessante, que eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ainda hoje tenho como amigo, o Luís Teles, que era o presidente na altura, uma pessoa com uma capacidade de trabalho fora do vulgar, e ele, muitas das vezes, isto ser presidente num clube como a ABC muitas vezes é abdicado da sua família. Claro, para lá das luzes já o sofrimento, não é? E o Luís Teles encarnava isso. Aliás, eu ainda hoje, quando olho para o ABC, é impossível dissociá-lo dele, não é? Claro, porque as pessoas fundem-se acabei com as por instituições. vivenciar muitos de tudo aquilo que ele ficou privado para servir o ABC, e talvez por isso muita gente da Braga o respeita imenso por isso. E depois tive a oportunidade de ver o ABC crescer, e quando fomos campeões, envolvidos 5 anos, e quando começámos a ganhar taças, eu, mais do que ficar satisfeito enquanto treinador e ver voltar a reviver todo aquele ambiente que se vivia em Aquela Braga, febre que na altura se sentia. foi olhar para ele e ver todos os sacrifícios que ele fez em termos pessoais e familiares, e ver que ele... Valeu a pena. Julgo que deve ter valido a pena, porque vê-lo a ganhar, o Luís Teles vê-lo a ganhar e vê-lo com aquela alegria nos olhos, eu julgo que deve ter de alguma forma compensado todos esses sacrifícios. Porque as pessoas realmente não têm a noção ou se calhar poderão começar a ter, dos sacrifícios que estão inerentes a quem gosta verdadeiramente de uma modalidade desportiva. Sim, é que eu, como treinador, eu era pago para ser treinador. Ele não. Claro. Ele não. Ele pagava do seu tempo, se calhar até algum dinheiro, claro. para ser presidente e para levar um clube que passou a ter imensas dificuldades de financiamento a bom porto. E quando é que transita para o Benfica? Fruto desse belo trabalho que o Luís Teles nos proporcionou, não é? Na altura, o Benfica convidou-me.
Foi a sua vez de se sacrificar de alguma maneira? Não. Foi eu quando fui para o Benfica, foi uma decisão de procurar em ter um termos projeto... familiares, como é que foi essa situação? Foi um Aquilo que equilíbrio. falava há bocadinho de jogadores terem que abdicar, foi a sua vez? Não, Fazer quilómetros? não de todo, que eu acabei por ter uma situação muito vantajosa. Então, era de Lisboa também, não é? Sim, portanto, o meu pai já não é vivo, na altura já não era vivo, mas eu tive a oportunidade de estar 3 anos fantásticos com a minha mãe. Portanto, eu com 47 anos, quando fui para o Benfica, vi-me filho único. E voltou... E voltei a Voltou a casa. casa. Só que eu nunca me desliguei completamente aqui do Norte. Uma das coisas que fiz questão foi continuar a dar aulas na Faculdade de Desporto. Não conseguia, porque eu dava aulas na Faculdade de Desporto e no ISMAI e treinava no ABC, não conseguia fazer as 3 coisas. Falei com as pessoas do ISMAI, eles respeitaram e compreenderam. E continuei a dar aulas na Faculdade de Desporto, porque eu entendia que tinha que ter alguma coisa para de vez em quando libertar a cabeça do handball. E então o que também foi fácil, porque eu acabava o jogo no sábado e eu vinha para cima, quando o jogo fosse cá em cima eu já cá ficava. Portanto, eu ficava de sábado para domingo em casa, aqui no Norte, ia às aulas de segunda-feira, ia para Lisboa, vinha, perguntava de segunda para terça também, e depois na terça-feira já ia e ficava. Ou seja, eu ficava 4 noites em Lisboa, 3 noites no Porto, em casa. Foram 3 anos a fazer muita portagem, não é? Muitos aviões, a ver que as companhias aéreas têm alguns problemas de horário. Não havia grandes compatibilidades. E a ficar triste por um lado, satisfeito por outro, andar de comboio, e triste quando ver que lá fora 600 km demoram 3 horas, aqui 300 km demoram 3 horas. Claro. Ficar triste por isso, mas muito satisfeito porque é a melhor forma de transporte. Como é que foi essa experiência no Benfica? Foi muito agradável. Aliás, não bem conseguida de todo, porque... Não atinge os objetivos todos a que se tinha proposto. O objetivo era ser campeão. Claro. E quando fui para o Benfica, foi com esse objetivo e levei na mente de procurar... Nós tínhamos, na altura era o Sporting, tinha construído uma equipa fantástica, e eu procurei de alguma forma que nos primeiros anos juntar ali aquilo que tinha sido a final do campeonato onde o ABC ganhou. E então tentámos juntar os melhores jogadores do ABC com os melhores do Benfica para tentar combater... Uma super equipa. Tentar combater a super equipa que o Sporting tinha construído, porque o Sporting gastava bem mais do que nós. E depois apanhámos a super equipa que o Porto construiu, não é? Também. Porque o Porto tinha sido... O Porto foi 7 anos campeão, depois foi quebrada essa hegemonia pelo ABC e depois o Sporting 2 anos. Então, e depois é que voltou. Era um desafio muito duro. Mas era um bom desafio. E era voltar a ter uma equipa que dava todas as condições. A onda da construção que já tinha também, apanhado no Porto. Mas agora de uma forma completamente profissional. Ou seja, o Benfica dá condições de trabalho aos treinadores e aos jogadores sem comparação com os outros. Eu diria que nesse aspecto até melhor que o Sporting e o Porto na altura. E ainda assim conseguiu resultados na Supertaça Ganhamos e uma Taça de Portugal? Ganhamos uma Taça de Portugal, uma Supertaça, ou seja, limita as percas, mas não era isso que o Benfica precisa. O Benfica precisa de ser campeão, porque uma das coisas que me deixava triste é que o Benfica tem um corredor no pavilhão, onde em parte tem os títulos do vôlei, tem os títulos do basquete, e depois tem os títulos do handball. E infelizmente o handball do Benfica tem menos títulos que eu individualmente, e ficava sempre triste. Claro. E ficava mais triste por não ter contribuído muito para isso. Então, saiu triste com a sensação de que não tinha missão cumprida? Sim, saí. Eu não diria triste. Eu saí, dei o meu máximo, mas reconheci que não atingi o objetivo. E depois também, triste sim, porque eu apanhei a pandemia. Apanhámos a pandemia numa altura onde... Eu recordo-me, viemos embora no dia 12 de março, foi quando fechámos, e não estávamos muitíssimo bem posicionados para ir à Final Four da competição europeia, não da Champions League, da outra. Não tínhamos praticamente hipótese de ser campeões nacionais, mas marcar presença. E estávamos a pontuar. Aliás, o Benfica está também, atualmente, esta época, a fazer um excelente trajeto nas competições europeias, e era uma hipótese fantástica que nós tínhamos. Então,
Mas pronto, as coisas são como são. E atualmente está no Futebol Clube de Gaia? Atualmente estou no Futebol Clube Gaia, completamente um projeto diferente. Eu diria que é um projeto de... Não é reconstrução, mas é um projeto que se procura consolidar, é uma equipa que se procura consolidar como uma equipa primodivisionária, porque só está na primeira divisão há 3 anos. Estamos a fazer um campeonato tranquilo, ainda podíamos fazer aqui um bocadinho melhor, mas também como temos uma equipa muito jovem e quando se trabalha com jovens, uma das coisas que é uma característica é nós não sabemos bem o que é que vamos ter, ou seja, podemos ter um jovem que num dia está no seu auge e no outro dia está a jogar com uma inexperiência enorme. Mas também entra aí a sua parte da sua experiência e da educação que pode incutir nessas camadas mais jovens, não é? Eu quero acreditar que sim. O que é que luta para lhes transmitir? Uma coisa que para mim que é extremamente importante é que nada se consegue sem trabalho. É a resiliência? Sim, a resiliência está ligada a isso. Porque se nós não tivermos uma boa atitude no nosso dia-a-dia, se não tivermos essa boa capacidade de trabalho, nós nunca chegaremos ao nosso máximo, seja esse qual for. É que não se trata aqui de ser campeão nacional, de ser olímpico, trata-se aqui de nós chegarmos individualmente ao nosso máximo. E para isso nós temos que permanentemente, todos os dias, seja em que atividade for, dar o melhor de nós. Porque se isso não for uma constante, nós vamos apenas ser alguma coisa, mas nunca vamos tirar o máximo partido das nossas capacidades. E o handball permite isso? Um trabalho coletivo, individual? Sim, porque todas as atividades são feitas em equipa. As equipas a qualidade da equipa vê-se pelo pior elemento. E se individualmente... Isso é engraçado. Vamos supor, nós estamos aqui, isto aqui é uma equipa de trabalho. Vamos supor que a João é uma excelente pivô, mas quem está a operar a câmara tem algumas dificuldades, ou quem faz o trabalho de casa tem algumas dificuldades. A João vai sofrer na pele disso. Claro. Se estiver rodeada de bons profissionais, a João também vai crescer mais. Claro. Ou seja, nas equipas de trabalho é assim. E no handball não foge à regra. E sendo que isso se transpõe para a vida? Lógico. O desporto acaba por ser uma metáfora para a vida. Em qualquer empresa funciona assim. A hipótese que eu tenho numa qualquer empresa, seja eu professor, seja eu um gestor, é trabalhar com boas pessoas. Eu só posso ser um bom gestor se tiver bons gestores a trabalhar comigo. Serei tão melhor gestor quanto melhor forem as pessoas a trabalharem comigo. Isso é muito bonito. Essa construção do indivíduo em termos holísticos. Sim, sem dúvida. Mas parte de uma faceta desportiva que é clara e que tem objetivos que depois são adaptáveis às outras fases e às outras circunstâncias da vida de cada um. Há uma coisa que às vezes as pessoas dizem que é errada, que é assim, nós no desporto. Sim, nós no desporto. Qual é a diferença? O desporto é uma atividade, como outras são, como aqui uma fábrica de calçado, como uma fábrica de qualquer coisa. Nós partilhamos uma coisa que é igual em todo o mundo, é trabalho com pessoas. Claro. E as pessoas são iguais em todo o mundo. O que é que muda? É a especificidade da atividade. E aí o desporto tem um conjunto de especificidades, o qual o handball tem, eu acho que tem outras, o futebol, o vôlei, o futsal, a ginástica, enfim. Cada um tem a sua especificidade. E importa conhecer essa especificidade para poder tratar das pessoas de acordo com aquela especificidade. Agora, em qualquer meio tem pessoas. E se tiver pessoas, os problemas são semelhantes. E os pilares base são os mesmos, não é? São. Isso é engraçado. E foi também a partir daí que passou a sua paixão às suas filhas? Qual é a sensação de ver a Joana e a Patrícia tão aficionadas também pelo handball e dedicadas? É giro, não é? Por um lado é giro. Eu acho maravilhoso. Mas nunca foi um sonho da minha vida que elas tivessem esses objetivos. Foi uma transposição de paixão natural? Foi, se calhar, acabei por ser culpado porque elas vivenciaram com o handball desde muito cedo, porque eu era profissional de handball, não é? Eu jogava handball, depois fui treinador de handball e elas tiveram que levar com o handball. Ou seja, o handball é algo que estava ali no seu dia-a-dia. E que elas apanharam e quiseram experimentar, tiveram uma oportunidade de experimentar outras coisas, mas que foram ficando ligadas. Mas, para mim, eu fico
fico agradado quando me vejo, mas não mais que isso, não mais que isso. Acho que para mim o mais importante é elas serem felizes. Claro. Como é que olha para o handball no feminino? Tem muitas Qual é o dificuldades. estádio em que se encontra neste momento? Tem um estádio com muitas dificuldades, porque em Portugal existe uma outra equipa que pode dar boas condições de trabalho, as outras não podem. E neste momento as melhores jogadoras têm que sair do país. Resta a internacionalização. Sim, sim. Aqui não existe capacidade financeira para pagar, ou seja, não é só para que tenhas uma ideia, a Joana está a jogar em França e a equipa de França, só o Porto, Benfica e o Sporting é que têm orçamentos superiores a essas equipas, de handball feminino. É uma pena. Sim, é uma pena, mas repara, hoje conseguimos ontem, domingo de Páscoa, conseguimos mais um excelente resultado para o handball nacional. Não? Era mesmo disso que vamos falar agora. Portanto, ótimo gancho, então, obrigada. Ontem conseguimos um excelente resultado no handball nacional e eu não vi as capas todas e eu não quero estar aqui a ser... Mas é importante consciencializar também para a comunicação social. E nas capas dos três principais jornais, o que aparece é o Benfica Sporting em futebol. Não, por muito importante seja um Porto Benfica, um Benfica Sporting, não há nada que supere, peço desculpa, claro. que supere a nossa seleção nacional, seja de que modalidade for. E nós enquanto portugueses temos que, em primeiro lugar, proteger isso. E proteger principalmente os nossos valores. E quando fazemos bem, nós temos que ser as primeiras pessoas a dizer que fazemos bem. Claro. Porque nós temos que criar esta cultura que nós portugueses fazemos bem. E acredita que nós fazemos muito bem. E é a cultura também de identidade que é preciso promover, independente, que vai para lá do desporto, do futebol. Em tudo, exato. O futebol tem coisas fantásticas. Claro. Agora no futsal, mais uma vez, nós conseguimos um excelente resultado internacional. Claro. Nós somos os melhores do mundo, os melhores da Europa, temos os melhores jogadores. E essa promoção que tem sido feita ao futsal é importante para que se estenda agora às restantes modalidades. Sim, mas tem que acontecer, aliás, eu diria que é um crime nacional as capas não virem com estes resultados sempre. É preciso ainda algum trabalho, de dentro para fora. É um trabalho de criar nas pessoas uma cultura desportiva que é inexistente. Claro. É tudo em torno do futebol ainda. Eu não diria que é em torno do futebol, é tudo em torno de alguns clubes de futebol. Okay. Porque nem tudo é futebol, ou seja, há muitas outras equipas de futebol que jogam bom futebol e que as pessoas nem sequer sabem. Mas não é nem do Porto, nem do Benfica, nem do Sporting. Pois é. É esta cultura clubística que nós temos, exacerbada em alguns casos, que não deixa de ser bom, mas falta-nos mais alguma coisa. Penaliza as restantes modalidades. Falta-nos mais alguma coisa. Nós não queremos retirar espaço ao futebol. Não. O futebol é muito importante para nós. E tem lugar. Da mesma forma como o futsal, da mesma forma como é a ginástica. Nós temos campeões do mundo na ginástica. Sim, na natação nós temos recebido agora temos o Miguel Oliveira. Incríveis. Nós temos o Miguel Oliveira que corre no MotoGP. Certo. Nós tivemos o campeão do mundo na Fórmula E. Enfim, e nós somos um país de 10 milhões e estamos a falar. Eu estou a falar agora no desporto automóvel porque as marcas querem estar nos países que têm muitos clientes e Portugal não é um desses países, somos só 10 milhões. Mas depois temos campeões no ciclismo, enfim, por todas as modalidades. E é isto que nós temos que... Temos muito campeão por habitante. E mais do que isso, e se nós formos pegar às condições de trabalho que esses campeões têm, se compararmos com outros campeões dessas mesmas modalidades, então... nós batemos todos os rácios. Então temos ainda um índice de valor muito superior comparativamente a que, não desmerecendo, claro. As nossas medalhas, as nossas conquistas internacionais saem-nos francamente mais baratas que esses. E são verdadeiras conquistas na essência da palavra, são de guerreiros. São, com certeza que sim. Quanto é que calça? Eu julgo 44, 45. 44? Deixa-me cá ver. Se calhar meti a pata na poça. Quanto é que calça? 44, 45. Então, olha, eu acho que acertei. É? Vou-lhe dar aqui um miminho de Ambitious. Muito para obrigado. lhe agradecer a sua presença. Muito Pode abrir, obrigado. veja lá se gosta. Não precisa de calçar. Ora bem, em primeiro lugar vou descobrir como é que se abre a caixa, não é? É por gaveta. Por gaveta. Ora bem, então vamos lá mostrar. Veja lá se gosta.
É um sapato de desporto, não é? É. Ou seja, isto é um bocadinho contra a minha marca, mas é desporto. Já É algo desporto, ainda agora estávamos a falar muito de obrigado, desporto. muito obrigado. Dizer-lhe que quero recebê-lo cá, com as suas filhotas, porque eu acho que isto merece uma entrevista com os três. Olha, eu tenho todo o prazer em trazer cá. Pedir-lhe que me venha cá contar as novidades e que numa próxima oportunidade, não precisa de grandes motivos, venha cá que eu quero saber. Eu virei com todo o gosto e tenho a certeza que elas também o farão da mesma forma. Para nós será também um privilégio poder privar. Claro. E privarmos os três e poder contar... Explicar um bocadinho como é que é a dinâmica familiar quando o handball é um dos pilares de interesse, pelo menos comum entre todos. Por mim está aceito o convite. Tá. Portanto, agora Combinado? é só encontrarmos uma data boa para Então todos. vá, tenho que trazer a rapariga de França. Está combinado, está Arranjar ali combinado. um período. Trazer o meu petit coração. Pode ser. Chegamos assim ao final do nosso programa. Não se esqueça de subscrever o canal, clicar naquele sininho para não perder pitada dos conteúdos que todos os dias vamos publicando aqui no seu Atleta Canal. Até à próxima. Este programa tem o patrocínio de